Tudo bem, gatíssima ou gatíssimo? Meu nome é Tariana Rocha, sou filha de sistema familiar narcisista, psicanalista e educadora, e eu ajudo filhos de sistemas familiares narcisistas a se individuarem desses sistemas. Hoje eu vou falar a respeito de um assunto muito recorrente que é: e aí, narcisista sente amor, sente afeto ou é tudo fingimento friamente calculado? Bom, eu sei que muitos de vocês já têm opiniões formadas a respeito desse assunto, mas eu vim aqui trazer uma reflexão. Então, vamos lá. Toda vez que esse assunto brota, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é: o que é a sua definição de amor? Você acha que amor e afeto são sinônimos? Eu, Tariana, não acho. É muito importante que a gente saiba o que a gente acha que é amor, porque para muitos de nós a gente pode confundir amor com a capacidade de sentir apreciação pelo outro. E isso não é necessariamente a mesma coisa, particularmente se essa capacidade de sentir coisas legais pelo outro só dura quando o outro está fazendo o que eu quero. Então eu prefiro não enxergar o amor apenas como um sentimento, pois para sentir um sentimento basta você estar um pouco bêbado, tomar uma droga, estar num momento bom na sua vida ou estar recebendo obediência do outro, no caso de um indivíduo narcisista. Eu prefiro enxergar amor como um conjunto de várias atitudes concretas que eu consigo observar ao longo do tempo, que são consistentes e que vão sim melhorando e não piorando com o tempo. Por que eu enxergo amor dessa forma e por que eu acho perigoso a gente fazer a pergunta: narcisista sente amor? Vamos lá. Se você concorda, como eu penso, que amor é mais do que sentir alguma coisa, é a forma que você trata o outro na prática, e isso ao longo do tempo, não simplesmente tratando o outro bem quando ele está fazendo o que você quer, então a informação que eu vou trazer para você não vai fazer muita diferença. Se, no entanto, você acha que amor, amar, é simplesmente ter a capacidade de sentir alguma coisa, então eu recomendo realmente que você reflita a respeito disso. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre transtorno de personalidade narcisista, não tem nada na literatura ou nos critérios diagnósticos de diferentes ferramentas que diz que o indivíduo narcisista não é capaz de acessar sentimentos de afeto, de apreciação e de carinho por outro ser humano. Ou é, Tariana, mas todo mundo na internet fala que é tudo friamente calculado? Vamos lá. Quando a gente olha a literatura sobre psicopatia e quando a gente segue pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial, que não é exatamente a psicopatia, mas é parecido com isso, tá no espectro aí sim nós percebemos que existem emoções rasas, emoções que realmente não duram muito tempo, não é o que a gente esperaria que uma pessoa sentiria, ou a pessoa é, inclusive, às vezes, incapaz de sentir certas coisas. Por exemplo, ontem eu estava vendo várias entrevistas com pedófilos, e pedófilos atuantes que de fato tiveram várias vítimas, várias crianças. Muitos desses pedófilos dava para ver claramente que eram psicopatas. E a gente percebia pelo fato de que eles conseguiam confessar nessas entrevistas: olha, honestamente, na época que eu estava vitimizando essas crianças, eu não sentia nada, viu? Eu não sentia nada por ninguém, as crianças estavam lá para serem usadas pela minha pessoa, eram objetos para mim. Então eu tinha que cuidar do número um, o número um sou eu, então se eu quero uma coisa, eu vou lá e eu pego para mim. Não tinha capacidade de sentir nada por ninguém, fora eu mesmo. Então uma pessoa com alto grau de psicopatia vai relatar isso. Ela não sente nenhum afeto, ou conexão, ou vontade de ter essa intimidade humana com outra pessoa. No caso desses psicopatas, no caso esses estão num alto grau de psicopatia, porque até psicopatia acontece em graus, ok? Eles também falaram que quando eles viam que uma criança estava vulnerável, talvez vinha de uma família tóxica e era abandonada, eles sim fingiam sentir afeto, fingiam sentir amor, tudo parte de um plano friamente calculado para que eles pudessem sentir aquela euforia de conseguir vitimizar uma criança, como se aquilo fosse uma droga para eles. Aí eles falam: não, eu demonstrava afeto, demonstrava vulnerabilidade, mas eu sabia que era aquilo que ia fazer eu conseguir estar a sós com a criança para poder então molestar dela, correto? Agora, o que se fala na internet
Sobre narcisismo se assemelha com isso que eu acabei de descrever. O povo diz que o indivíduo narcisista, toda santa vez que ele está de bom humor ou sendo afetuoso com a sua pessoa, é porque aquilo é friamente calculado, faz parte de um plano maquiavélico para ele te manipular. E tá pronto para a informação, gente? Quando se trata de narcisistas puros, que não têm psicopatia, e claro, eles podem ter psicopatia, alguns têm, correto? Mas aqui falando puramente do transtorno de personalidade narcisista, eles são capazes de sentir afeto, eles são capazes de sentir carinho pela sua pessoa e apreciação pela sua pessoa de forma espontânea, sem calcular aquilo para te manipular. Putz, Tari, explica isso daí porque bugou minha mente. Isso, inclusive, está nos critérios diagnósticos, não nessas palavras. Quando você vê no DSM as 9 características do narcisismo, os 9 sintomas, um deles é fantasias sobre fama, enfim, poder, mas amor idealizado. Quem estuda casos reais de narcisistas sabe que quando eles, por exemplo, aqui falando sobre relacionamentos amorosos, quando eles encontram uma pessoa, muitos deles têm fantasia de que eles vão encontrar um parceiro perfeito, que tudo vai ser lindo com esse parceiro e todas as dores deles vão desaparecer. Esse parceiro vai fazer por eles tudo que eles não podem fazer por conta própria, regular as emoções deles, bajulá-los, validá-los 24 horas por dia. E nessa fase inicial, eles de fato sentem que eles estão apaixonados e que essa pessoa é a pessoa da vida deles. Nós também, quando estamos no início de um relacionamento, na fase de lua de mel, idealizamos aquela relação um pouco e também sentimos euforia e emoções à flor da pele. Então, o que acontece? Enquanto o indivíduo narcisista pode ser num relacionamento amoroso, ou pode ser com seus próprios filhos, ou pode ser um filho com relação aos seus pais, enquanto o outro está se encaixando na ideia idealizada de como você tem que ser para me servir, então, cara, eu vou espontaneamente sentir essas coisas de apreciação pela sua pessoa. E o narcisista de fato sente, ele não está fingindo. O que acontece é o seguinte: como um indivíduo narcisista quer forçar você a ser um robozinho que só faz o que na cabeça dele você teria permissão de fazer, você não pode ser um indivíduo, você não pode ter vontades próprias, você não pode ir contra ele. Isso nunca é possível de acontecer, porque as pessoas não são objetos, as pessoas têm uma individualidade e em algum momento elas fazem algo que um indivíduo narcisista não aprova. É nesse momento que aquele amor idealizado que gerava sim sensações de euforia, de conexão do jeito que eles veem, né? Idealização. Carinho, afeto, apreciação, a chave vira, faz assim, ó, cluc. E a partir desse momento, eles começam a enxergar que você é diferente da imagem idealizada da cabeça, ou seja, se a gente está falando aqui de filhos de pais narcisistas, quando uma pessoa deixa de obedecer e começa a questionar, começa a falar, mãe, pai, não vou fazer isso, nesse momento você deixa de ser aquela criança dourada e aí você não serve mais para a fantasia deles. E a partir desse momento que você ousa não ser um objeto da fantasia dos outros, que você passa a receber negligência, abuso, agressão, violência, porque nós sabemos que alguns, não todos, indivíduos narcisistas são perigosos até para a sua vida, correto? Vamos lembrar toda vez que a gente está falando sobre qualquer perfil psicológico que isso acontece num espectro enorme, ok? Então tem pessoas com menos traços e pessoas com mais traços. Então, tendo falado isso, a minha pergunta para você é: o que interessa para mim se o outro é capaz de sentir momentos de afeto, real afeto, ele de fato está sentindo no corpo dele? Se você perguntasse para ele, ele falaria, não, isso é amor. Se o segundo que eu não sou com uma fantasia que ele quer que eu seja, ele começa a me punir. Continua sendo amor para você? Você entendeu como a gente não pode ficar focada no fato da pessoa conseguir sentir a emoção ou não? Que isso não é o suficiente? Existem pessoas que sentem amor, que sentem remorso, culpa e empatia, mas que são profundamente desregulados emocionalmente, têm dificuldade de regular suas emoções, não é? E tem oscilações emocionais o tempo inteiro a ponto de tá bem no momento e no outro momento tá punindo você, tá bem no momento e no outro momento tá punindo você, tá bem no momento e no outro momento tá punindo você. Pessoas com transtorno de personalidade antissocial um pouco menos, borderline, narcisista, histriônico, são pessoas que experimentam essas oscilações de humor. Então, no caso desses indivíduos que eu acabei de listar,
Não é que a pessoa não sente o afeto, é que no outro momento onde aquele gatilho é ativado, você critica a pessoa, você tem uma individualidade ou algo nesse sentido, aquilo acaba. Aí vem aquela enxurrada de abuso ou de comportamento frio, de abandono, de descarte, sacou? É muito importante que a gente consiga enxergar o amor, o amar, como além de um sentimento. Porque se você tem dificuldade em abrir mão de uma pessoa que de vez em quando sente coisas amorosas por você, mas que quando você não faz o que eles querem, eles punem você, então você de fato vai ficar confuso com o fato de que eles podem sentir alguma coisa. Eu estou aqui argumentando que só sentir não é o suficiente. Lembrando que narcisistas também podem ser psicopatas, aí quanto mais pro lado da psicopatia, menos de fato eles têm certas respostas emocionais e mais tem aquele vazio e aquele tédio avassalador, ok? Então vamos lá. Eu perguntei para as pessoas no Instagram a respeito desse assunto se elas concordavam comigo que amor não é a mesma coisa de só sentir afeto. E as pessoas responderam o significado individual delas do que é amor. Entender que nem sempre o outro saberá o que é amor. Ame-se e nunca se paute no amor do narcisista. Bom, isso aí também é importante. Cuidado recíproco. Amor envolve ter respeito e reciprocidade. Você viu que o pessoal não está falando só sobre sentir afeto. Respeito, andar lado a lado, cuidado recíproco. Inclusive, amor de verdade é você conseguir lembrar que você aprecia aquela pessoa nos piores momentos e não sair punindo ela só porque as coisas não estão 100% bem. Outras pessoas falaram leveza, afago, paz. Amar é respeitar, cuidar, aceitar o outro do jeito que ele é, mesmo tendo limitações e dando limites, sacou? Então no amor verdadeiro, a gente não precisa estar de bom humor para tratar o outro bem. O simples fato de que a gente tem uma profunda apreciação do outro, independente do nosso estado emocional, faz com que a gente mesmo, pé da vida, ainda escolha tratar o outro bem. E para terminar aqui, eu perguntei para as pessoas, por que eu faço questão de trazer esse questionamento para vocês? Porque eu acho que aqui no Brasil o nosso conceito de amor é muito distorcido e muitas pessoas acham que ele tem pavio curto, ele me bate de vez em quando, mas ele sente amor por mim. Ele pode até sentir uma leveza no peito quando está do seu lado, no momento onde ele não está desregulado emocionalmente, mas se o relacionamento é marcado por abusos, tanto faz. E eu perguntei para as pessoas, você acha que o conceito brasileiro de amor é saudável? E me responderam, é distorcido. Acredita-se no amor como uma doação unilateral, principalmente por parte das mulheres. Sofrência, né? Se dói é amor, outra pessoa respondeu. Peraí, deixa eu ver outra... Bajulação, as pessoas falaram. Ter ciúmes doentio ou muito controle sobre o outro, por vezes é dito como muito amor. Esse conceito das músicas de sertaneja é mais um amor autodestrutivo, de dependência emocional. Perfeito, gatinhas e gatinhos. E era essa reflexão curta, vou deixar esse vídeo mais curtinho mesmo, que eu queria trazer para vocês. Resumindo aqui, narcisista pode ou não ser psicopata junto, mas só narcisismo não tem a ver com eles não sentirem certas emoções, como amor. Tem uma falha empática na maioria deles, mas isso é outro vídeo, tá bom? No entanto, se for psicopata, quanto maior for o grau, aí de fato não sente nada. Quando o psicopata está demonstrando amorosidade, ele está fingindo de forma calculada. Quando o narcisista está demonstrando isso, é porque você está obedecendo ele. E ele não está fingindo, porque ele legitimamente sente euforia quando você obedece ele. Afinal, a personalidade dele é toda pautada em cima de você fazer o que ele quer. Então ele de fato sente apreciação. E se você pergunta para eles, particularmente no início dos relacionamentos, eles diriam, não cara, eu realmente achava que eu tinha achado o amor da minha vida. Ok? Então vamos lá, era isso que eu queria falar para vocês e eu gostaria de saber nos comentários o que é amor para você? É só um sentimento? 2, você sabia que narcisistas, ao contrário do que se fala por aí, na verdade são capazes de sentir carinho e afeto, mas isso tem a ver com aquelas desregulações emocionais que faz com que eles fiquem oscilando, né? E que não é tudo friamente calculado como o povo fala, mas no caso do psicopata é sim, você sabia disso? Então, claro, para nós o que interessa é o tratamento e se não me trata bem, distância. É isso, pessoal. Um beijinho para vocês.
E para quem está interessada no meu curso para terapeutas que tratam filhos de narcisistas, final de setembro, início de outubro, vou lançar esse programa para treinar outros terapeutas que lidam com esse público. Então clique no link na minha descrição para saber mais. Beijinho para todos vocês.